A paz de Yau e Yausha, irmãos. A Shalom de Yau e Yausha. Irmãos, finalizando hoje aqui o conteúdo de Atos, né? Finalizei aqui o livro de Atos. E eu quero hoje estar fazendo o conteúdo no capítulo 26, onde nós vamos estar falando hoje do nome do Filho. O nome do Filho. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o nome do Filho, que foi tirado, que foi ocultado. Hoje nós vamos estar lendo aqui no capítulo 26 de Atos, onde vai falar um pouco do Filho. E daqui nós vamos até o livro de Jeremias, Irmial, onde vai complementar a palavra. Filipenses também vai falar um pouco. E é isso. É isso. Desde já, agradecer aí pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Pedir perdão aos irmãos pelas minhas faltas, como eu sempre tenho dito, né? E essa questão das minhas faltas, eloquência, oratória, boa leitura, enfim, as faltas que eu tenho em relação a esse ministério, a esse trabalho aí. Mas louvado seja o Altíssimo, Ele está no controle de tudo. Então vamos estar lendo aqui em Atos. Deixa eu abrir aqui. Isso. Atos no capítulo 26. Irmãos, essa mensagem, a mensagem na verdade aqui, ela vai estar do versículo 14 ao 15. Do versículo 14 ao 15 é onde vai estar a mensagem desse capítulo. Mas esse capítulo, irmãos, na verdade, para entender ele por completo, ele começa no capítulo 25 a partir do versículo 18, que é quando Paulo, Shaul, é o nome do apóstolo Shaul, ele está em frente ao rei Agripa. Então, para entender esse conteúdo aqui do capítulo 26, os irmãos aí leiam a partir do versículo 18, que ali Paulo ele está contando a história para o rei Agripa. Eu vou pegar aqui do versículo 26 mesmo, a partir do versículo 1. Aí eu vou ler todo o conteúdo. Só que a mensagem vai estar, como eu falei, do versículo 14 ao 15, que é onde nós vamos entrar na mensagem para falarmos sobre o filho, sobre Yausha. Nós vamos falar aqui sobre Yausha nesse capítulo. Então é isso. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1 do capítulo 26. Então vamos lá. Perdoe-me as minhas faltas, meus queridos. Vamos lá. Diz assim, ó. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defenda, então, Paulo. Permita que te defenda. Então Paulo estendeu a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, pelos ialdins. Aqui Paulo então diz que ele se defenderia, né, das acusações. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, entre os ialdins, pelo que te rogo que me ouça com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém e ao Shalom, entre os da minha nação, todos os judeus, os ialdins, né, a saber, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais
severa seita da nossa região, da nossa religião, perdão, irmãos, da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Iau foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Iau. Chegar a Iau continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pelos ialdins, pois que julga-se coisa incrível entre vocês que Iau ressuscitou os mortos. Bem tinha eu imaginado que, contra o nome de Iauxa, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, em Elxalã, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos, dos cadoshins, nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, o rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saul, Saul, né? Shaul, Shaul, que é Paulo, né? Por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os agulhões. E disse eu: Quem és, mestre? E ele respondeu: Eu sou Iauxa, a quem tu persegues. A mensagem vai estar nesses dois versículos, irmãos, no versículo 14 e no 15, nesses dois versículos que eu acabei de ler. Vamos dar continuação. Versículo 16: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Iau, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé, pela amuná em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e ao Xalã, e por toda a terra da Judéia, da Ialdeia, e aos gentios que se emendassem e se convertesse a Iau, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus, os ialdins, lançaram mão de mim no templo e procura matar-me, mas alcançando socorro de Iau, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o profeta e Moisés Macha disseram, que
devia acontecer, Isto é, que o Machia devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó pontíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão, messiânico, é a palavra correta, messiânico. E disse Paulo: Poverá aial que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tomasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam sentados, e apartando-se dali, falava uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvesse apelado para César. Então aqui foi Paulo na defesa dele perante o rei Agripa, né? Por falar a verdade, ele foi condenado. Quantos não é condenado por falar a verdade? Quantos não são condenados, não foram e não são condenados por falar a verdade? A verdade condena, né? Mas também liberta. É ela quem liberta. A verdade é quem liberta. Mas, irmãos, a mensagem aqui está desse capítulo, ela está no versículo 14 e 15. Eu vou estar lendo novamente esses dois versículos e vamos estar entrando na mensagem. Diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saul, Saul, que é Shaul, Shaul não é Paulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitar contra os agulhões. Então aqui Yauxa aparece para Paulo no caminho de Damasco e diz: Paulo, Paulo, né? Só que ele falou em língua hebraica, né? Ele falou: Shaul, Shaul, por que me persegues? Em vão, dura coisa é recalcitar contra os agulhões. O que ele quer dizer com isso? Em vão é a tua perseguição. Aqui Yauxa está falando para Paulo: em vão é a tua perseguição. Quando ele diz: dura coisa te é recalcitar contra os agulhões. Aqui Yauxa está dizendo: em vão, Shaul, é a tua perseguição. Aí Shaul vai e responde no versículo 15: E disse eu: Quem és, mestre? E ele respondeu: Eu sou Yauxa. Eu sou Yauxa. Irmãos, na sua Bíblia aí vai estar escrito Jesus, mas não é Jesus. Aqui ele falou em língua hebraica. Jesus é romano, é latim. Yauxa é hebreu, é o verdadeiro. Yauxa é o verdadeiro. Então aqui está bem claro, ele fala a Shaul
em língua hebraica. Yahusha é hebreu, ele falou em língua hebraica. Shaul, Shaul, por que me persegues? Em vão é a tua perseguição, Shaul, ele quer dizer. Agora ele diz, né? Eu sou Yahusha. No versículo 15 ele diz, eu sou Yahusha, a quem tu persegue. Shaul estava perseguindo em vão. Os que perseguem o povo de Yahweh perseguem em vão, porque o reino de Yahusha não é desse mundo. Não é desse mundo. Então a perseguição contra o povo de Yahweh, contra os discípulos de Yahusha é em vão. É em vão. Não importa se vai perder a vida da carne. A perseguição é em vão. O que esses perseguidores fazem é em vão perante o Pai. Agora nós vamos entrar na questão do nome. Por que que não é Jesus, como está escrito nas Bíblias? É Yahusha. Ele falou em língua hebraica. Agora vamos confirmar aonde que esse nome foi tirado e colocado outro. Abram aí sua Bíblia em Jeremias Irmial, capítulo 11, versículo 19. Venha comigo conhecer a verdade. Jeremias Irmial, capítulo 11, versículo 19 diz assim, ó. Aqui é Yahusha falando. E eu era como um manso cordeiro que levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto e cortemos-los da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Viu que o nome de Yahusha, que eles planejaram matar Yahusha, antes de Yahusha ser morto, antes de Yahusha vir e ser sacrificado, o profeta Jeremias Irmial já tinha profetizado que Yahusha seria levado como cordeiro ao matadouro e que o seu nome seria apagado. Eles iriam destruir a árvore, matar a pessoa de Yahusha e apagar o seu nome. E isso eles fizeram. Eles apagaram, eles mataram Yahusha. Aqui está claro, Jeremias Irmial responde. Eles mataram Yahusha, apagaram o seu nome, tiraram o seu nome das escrituras e colocaram o ídolo chamado Jesus. Lógico que primeiro houve uma mutação, que no começo não foi Jesus, no começo eles colocaram Yeshua, colocaram o nome Yeshua, tiraram o nome de Yahusha, colocaram Yeshua. Depois mudaram, depois quando eles mudaram para o grego, eles colocaram Yesous, eles alteraram o nome para Yesous. Quando chegou no latim, quando eles foram fazer no latim, eles colocaram para Iesus, Quando veio a tradução para o português, que a letra J, ela foi criada a partir do ano 1515 pelo um filósofo Pietro de Lerramé. Esse foi o homem criador da letra J. A letra J, ela é na verdade a origem, é a letra I. Aí depois de 1515 veio a letra J. Quando as traduções foram passadas para o português, eles mudaram para Jesus. Só mudaram só o I. Tiraram o I e colocaram o J. Aí ficou Jesus. Mas ela é no latim Iesus. Iesus é o nome que sofreu essas mutações e corrompeu. Mas no princípio, quando o Salvador veio, o nome dele sempre foi Yahusha. Yahusha recebeu o nome que está acima de todo nome.
Qual é o nome que está acima de todo nome? O nome do Pai. O nome do Pai. O Filho recebeu o nome do Pai. Então foi tirado o nome Yahusha e colocado Yeshua. Aí veio as corrupções até chegar hoje em Jesus. Mas Jesus não é o verdadeiro nome do Salvador. Isso é uma corrupção e de muito mau gosto, porque pesquise aí o significado do nome Jesus. Isto é, pesquise aí o significado. É um nome de blasfêmia, é o nome de um animal imundo, esse nome, Jesus. Eles, além de corromper, eles blasfemaram de uma forma covarde o que eles fizeram. Isso aqui foi tudo planejado pelos da sinagoga de Satanás, fariseus, saduceu, os escribas, aqueles da sinagoga de Satanás. Eles corromperam isso aí. Agora, Yahusha, ele recebeu o nome que é acima de todo nome. Quem responde isso para nós é Filipenses. Filipenses, vamos ver aqui. Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Ele diz assim, eu vou ler até o 11. Ele diz assim, ó, pelo que também... eu vou ler do 9. Eu vou ler do 9 ao 11. Ele diz assim, ó, pelo que também Yahweh o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahusha se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahusha Mashiach é o Salvador, para a glória de Yahweh Pai. Viu? Yahweh lhe deu o nome que é acima de todo nome. O nome dele, o nome de Yahweh está acima de todo nome. Todo nome que você conhece, meu irmão. O nome Yahweh, ele está acima de tudo. E ele colocou no Filho. Nos nossos dias aqui de hoje, é normal um pai colocar o nome dele no filho, né? É normal. Imagina o Todo-Poderoso, o Altíssimo, se ele não ia colocar o nome dele sobre o filho dele, sendo que todo que invocar o nome de Yahusha se purifica, porque Yahweh salva, Yahusha é a salvação. Essa é a mensagem do nome Yahusha. A mensagem que está no nome Yahusha é Yahweh salva. Yahusha é a salvação. Essa é a mensagem do nome de Yahusha. Então, pelo nome de Yahusha, meus queridos, nós somos justificados, limpos, purificados. Agora, o pessoal apagou para que não alcançasse a todos, né? A todos os que invocassem esse nome. Porque cada vez que você invoca o nome de Yahusha, você está se limpando, se purificando. Cada vez que você invoca, que você fala o nome Yahusha, meu querido, meus queridos, vocês estão se purificando. Escrito está, o sangue do Cordeiro nos purifica. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro. Yahusha. Yahusha é o Cordeiro. Yahusha nos purifica. Aqui no capítulo 26 de Atos, onde ele diz, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Yahusha falou com Paulo em língua hebraica. E aí no versículo 15 ele diz, eu sou Yahusha. a quem tu persegues. E ainda fala para Paulo,
Shaul, Shaul, em vão é a tua perseguição. Em vão, Shaul, é a tua perseguição. Yahusha, esse é o nome do Salvador. Yahusha, o verdadeiro, o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. É Yahusha. Irmãos, esse é o nome. Esse é o nome. Só que escrito está: todo aquele que levar esse nome será perseguido, será odiado. Está escrito, Yahusha deixou escrito. Irmãos, se você quer levar esse nome que salva, esse nome que liberta, que purifica, tenha ciência que você vai ser odiado, que você vai ser perseguido. Porque a verdade, ela liberta, mas através ela vem perseguição. Vai vir perseguição. Todos os apóstolos, os discípulos, todos que anunciaram esse nome, o fim deles foi morte. Foi morte, foi perseguição, foi morte. Todos, irmãos, que pronunciaram esse nome foram perseguidos e mortos. Porque o nome é Yahusha. E Satanás fica irado quando vê alguém pronunciar esse nome. Yahusha. Esse é o nome verdadeiro. Esse é o nome que nos salva, nos liberta, nos purifica. Yahusha. Escrito está que o Pai será glorificado no Filho. Yahusha. Yahusha é a salvação. Yahusha é a salvação de Yahweh. É isso aí, meus queridos. Tem muito o que falar, não. Meditem, eu peço que meditem nas Escrituras. A palavra do Pai é maravilhosa. Nos liberta. Vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Yahweh e Yahusha. Esse é o nome, Yahusha. A paz de Yahweh e Yahusha, meus queridos. Aquele beijo de coração. Até a próxima. Se assim o Altíssimo, o Todo-Poderoso Yahweh dos Exércitos permitir. Ouve, povo. Yahweh é um e não existe outro. Shalom de Yahusha, meus queridos. Beijo, valeu, tchau, tchau.